Olá, boa noite e a paz a todos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade vamos ler no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 a 9, assim está escrito. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 4 tipos de ouvintes. O texto relata-nos que Jesus, naquele dia, tendo saído de casa, logo que saiu, dirigiu-se à praia, junto ao mar, e quando Jesus ali chegou, as multidões começaram a chegar, e ajuntou-se ali uma grande multidão. Eles sempre estavam em busca de Jesus, e Jesus sempre estava acessível às pessoas que o procuravam, que queriam estar perto dele, queriam ouvir a sua palavra. A palavra de Jesus era desejada pelo coração daquelas pessoas. E como ajuntou-se muita gente, Jesus então entrou num barco e se assentou. E a multidão estava em pé na praia. E Jesus então começou a ensinar. E neste dia, Jesus estava falando através de parábolas, ou seja, de comparações. Ele estava fazendo uma comparação de uma coisa comum, do conhecimento de todos, para, evidentemente, direcionar para uma lição de caráter espiritual. Então, nesta oportunidade, Jesus falou dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Esta figura todas as pessoas ali conheciam, porque tinham familiaridade com isto. Sabiam que era o semeador e que o trabalho do semeador era semear as sementes, fazer o plantio, cuidar e depois lá na frente fazer então a colheita. Lá no Salmo 126 está dito que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Ele faz a semeadura na certeza de que ela vai produzir e lá na frente ele vai ter a sua colheita. Porém, nesta parábola que Jesus estava dizendo àquele povo, ele apresentou aqui 4 situações que nós vamos identificar como sendo 4 tipos de ouvintes. Então diz o seguinte: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Então esta foi o primeiro lugar onde a semente caiu.
A vida está dentro da semente, mas a semente precisa ser colocada num local próprio, com as condições necessárias de ar, água, luz e terra, para que aquela semente, ao ser lançada ali, ela possa então, com o passar de um determinado tempo, germinar, nascer e dar-se a conhecer. E lá na frente, produzir o fruto segundo a espécie daquela semente. Mas este primeiro, o Senhor Jesus disse que parte desta semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. Esta primeira parte da semente, depois que Jesus falou de todas as partes, as 4 partes daquela semente que o semeador estava semeando, por isso que a palavra de Deus diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes se esta ou se aquela prosperará, ou se ambas prosperarão. Mas é preciso semear sempre, sabendo que a semente é boa. Agora, ela precisa encontrar condições no terreno aonde ela é semeada para que ela possa, então, produzir. No caso aqui da parábola, a semente era lançada na terra. E quando ela era lançada na terra, espera-se o tempo e ela vai produzir. No sentido espiritual, já indo para os 4 tipos de ouvinte, no sentido espiritual, esta semente, quando Jesus deu a explicação através do evangelista Lucas, ele disse o seguinte: a semente é a palavra de Deus. E os terrenos aonde a semente foi lançada é o coração das pessoas. Então, a semente é a palavra e o terreno é o coração das pessoas. A semelhança dos terrenos variáveis em que a semente foi lançada, também o coração humano, eles são de tipos variáveis. Por isso que o resultado da sementeira não foi igual nos 4 tipos de terreno, mas ela foi diferente. E ela não surtiu, como que diz, a semente é boa, então em qualquer lugar que jogar semente, ela vai produzir. Ela pode até nascer. Mas nós vamos encontrar aqui que, por falta de algumas condições, esta semente não vai à frente. Então, quando Jesus falou isto e disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, então os discípulos agora ficaram preocupados e interessados em saber qual era a lição que Jesus estava ensinando naquela oportunidade. E depois de discorrer isso, a parte caiu ao pé do caminho, vieram as aves comeram. Segundo, outra parte caiu em pedregais, não havia terra bastante, que é o necessário para a semente. Logo nasceu, e porque não tinha terra funda. Mas veio o sol queimou, ela secou-se, e porque não tinha raiz, a semente não foi à frente. A terceira foi a que caiu entre espinhos. E ela cresceu, mas os espinhos cresceram mais, fecharam o circuito e a semente não teve por onde ela sair da presa daqueles espinhos. E então ela ali ficou sufocada e não pôde ir adiante. Mas o 4º tipo caiu na boa terra e diz: deu fruto. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Quando Jesus disse isso, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: por que lhe falas por parábolas? Eles queriam saber por que neste dia Jesus não falou claramente, mas falou por parábolas. A multidão estava lá, todos eles iriam ouvir, mas o ensino de Jesus naquele dia era para um determinado tipo de pessoas
específicas com as quais Jesus iria aprofundar este ensinamento. Então Jesus deu a razão a eles porque naquele dia estava utilizando-se de parábolas. Então ele diz aqui no versículo 11: ele respondendo disse-lhe: porque a vós, aos discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não é dado. Ou seja, aqueles que estão seguindo, submissos, obedientes e leais a Jesus, a estes é dado conhecer os mistérios do reino, que são os segredos. Mas aos outros que não têm aquele comprometimento, aquele seguimento, aquela fidelidade, aquela firmeza, eles vão ouvir e também não vão compreender nada. Porque era uma lição de caráter espiritual que Jesus estava transmitindo para os seus discípulos. E ele diz o seguinte: porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirada. Então ele justifica: por isso lhes falo por parábolas, porque eles... Havia uma multidão diversificada que acompanhava Jesus. E havia alguns ali que não estavam seguindo para obedecê-lo, mas estavam seguindo com outras intenções. Então aqui Jesus diz: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não entendem e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia que disse Isaías 700 anos antes, que dizia: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Para tudo tem explicação. Então Jesus diz: porque o coração deste povo está endurecido. Eles ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Então veja, quando eles começaram a ouvir de mau grado, não querendo enxergar as coisas, então, por isso é que Jesus falou por parábolas, porque eles vendo com os olhos, eles não iam enxergar. E com os ouvidos, também não iam ouvir. E o coração não ia abrir a compreensão. Isto por quê? Porque se eles ouvissem com bom coração, se eles abrissem os olhos, se eles atentassem para o que Jesus dizia, o Senhor disse, eles haveriam de se converter, eles haveriam de se render a Jesus, e o Senhor Jesus disse que ia curá-los. Mas porque eles já vinham com esta intenção no seu coração, eles ficaram então fora desse mistério e não se tornaram participantes. Mas aos discípulos, bem-aventurado os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Mas a vocês que seguem, que se convertem, vocês são bem-aventurados, porque os olhos de vocês conseguem ver e os ouvidos conseguem ouvir. Então aí está a diferença. Quem vai de mau coração, nada se lhes abre. Mas quem vai de bom coração, tudo é aberto para ele e o mistério é revelado. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então esta foi a justificativa que Jesus deu para dizer aos discípulos por que ele estava falando por parábolas. Eles ouviram, mas como que diz, ouvimos, mas não entendemos nada. Mas os discípulos chegaram em particular e Jesus então com eles, Jesus deu a interpretação do que ele tinha dito. Então ele começa dizendo o seguinte: escutai, pois, vós a parábola do semeador. Ele diz aqui, ó, o semeador saiu a semear. Então qual é a semente?
aqui no versículo 20, no versículo 19, ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino. Então, a palavra é a semente. Então, Jesus deixou claro aqui, em primeiro lugar, que a semente é a palavra de Deus. Então, palavra como semente. No primeiro tipo de terreno, ele disse: parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram-na. Na explicação do versículo 19, ele diz: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, é aquele que ouve, mas não compreende. E se a pessoa não entende, não compreende, não tem como obedecer. A obediência é fruto de ouvir, entender e compreender. Então aí vem o passo da obediência. Mas se não entendeu, não compreendeu, não tem como obedecer, porque não ficou nada claro. Então ele diz que assim acontece porque a pessoa não se deixa trabalhar pela palavra de Deus, que é pregada, palavra do reino. Então aí vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Como é que o maligno arrebata a palavra que foi semeada no coração? Com engano, com mentira, com dúvida, com distração. E porque é à beira do caminho, não teve ainda fundamentos, não teve raiz, não teve firmeza, e o inimigo tirou com facilidade. Este primeiro tipo de ouvinte, ele é chamado o ouvinte insensível. Aquele é o pé do caminho. Aquele que ouve e parece que não está ouvindo nada. Então não compreende, não entende, não faz por onde compreender. Então passa-se a oportunidade, o maligno tira o que foi semeado e ali fica uma terra infrutífera, um coração que foi semeado, mas não produziu. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, que Jesus disse que outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu porque não tinha terra funda. Quer dizer, havia pouca terra, a semente caiu e logo nasceu, rapidamente. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Jesus deu aqui a explicação. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. A pessoa ouve e já recebe com alegria. Mas veja o que Jesus diz: mas não tem raiz em si mesmo, porque havia pouca terra. Não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então são aquelas pessoas que recebem com alegria e há uma felicidade muito grande, mas não tem raiz, não tem profundidade, e quando chega a angústia, chega a perseguição por causa da palavra, eles não estão preparados para este momento, não suportam a perseguição nem a provação. Então o que ocorre? Eles então se perdem. Esse é o segundo tipo de ouvinte, que é o superficial. É aquilo que foi semeado sobre pedras. Não tem como aprofundar raízes. E se não tiver raízes, não tem firmeza. Aí vem o sol, da provação, da perseguição, e queima aquela planta. E o terceiro tipo que Jesus disse está aqui
No versículo 7 diz: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a explicação que Jesus disse foi: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Quer dizer, ele ouve a palavra, porém os cuidados que estão carregados no coração dele impede que esta palavra produza. Então ela fica infrutífera. Esse aqui é o terceiro tipo de ouvinte. É aquele ouvinte ofuscado, que ele está ali, mas de repente vem as provações, vem a perseguição, sufoca, ele sente-se fechado, impotente, e então a semente fica infrutífera, não produz. Mas o quarto tipo, aqui no versículo 8, ele diz: e outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Então observe que quando ela cai na boa terra, existe lá terra suficiente, terra profunda, umidade, ar, água. Condições necessárias para a semente se desenvolver e brotar. Jesus explicou aqui: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, a boa terra, o bom coração, que é o quarto ouvinte, é o produtivo, aonde a semente da palavra cai naquele coração. Aquele coração, no dizer de Mateus, é aquele que ouve e compreende a palavra. Então, ouviu, compreendeu, então tem como obedecer. Em Marcos, este que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a recebe. Veja que Mateus diz: ouve e compreende. Marcos diz: ouve e recebe. E Lucas diz: o que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração bom, num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então este é o produtivo. De 4 tipos de terra, referindo-se a corações, que Jesus falou através desta parábola e dando a explicação, 3 desses tipos de terrenos e de coração não foram produtivos. Mas um único tipo de terreno, considerado a boa terra, e no coração considerado o bom coração, um coração honesto e bom, ali foi conservada a palavra de Deus e aquela vida passou a produzir frutos para Deus. Então, é aqui que nós precisamos sintonizar a nossa vida e avaliar qual é o tipo de coração que nós estamos relacionados à parábola do semeador, ou ao tipo de terra. A semente foi lançada à beira do caminho, não chegou a brotar, veio as aves e tirou, veio o maligno e tirou, arrebatou. Foi semeada entre pedregais, não tinha terra funda, veio o sol e queimou. Foi semeada entre espinhos, quando parecia que ia brotar, os espinhos cercaram e ela então definhou. E aqui foi em boa terra, porque tinha terra, tinha umidade, tinha água, tinha ar, e tinha todas as condições necessárias, e ela então produziu, fundou raízes, produziu, cresceu, multiplicou-se. 1 a 100, a 60 e a 30. Então, daqueles 3 que perderam, essa que produziu compensou aqueles 3 tipos de terreno e tipos de coração. Então, por isso é que nós entendemos que quando
se anuncia a palavra de Deus, existem aqueles que não recebem. A palavra parece que não encontra lugar de entrada. Outros recebem, mas não se aprofunda, não tem raiz, não vai à frente. E o maligno, então, tira o sol, o calor da provação, da perseguição. Todas essas coisas tiram. E os espinhos são os cuidados da vida. As pessoas preocupadas com os deleites, com as riquezas, com as coisas do mundo e entesouram essas coisas no coração e a palavra não encontra caminho para produzir ali. Mas há aqueles que ouvem, recebem, compreendem e conservam a palavra num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, aqui está para nós 4 tipos de ouvintes. Aquele insensível, o superficial, o ofuscado e o produtivo. Qual desses nós estamos sendo? Porque eu sempre digo, hoje há muita coisa misturada no meio do povo. E pode ser que esses 4 tipos estão lá envolvidos. Parece tudo igual. Todos estão servindo a Deus. Mas tem ali que o coração, a palavra é como aquela que caiu à beira do caminho. O maligno sempre está tendo acesso para tirar alguma coisa. O outro que caiu nos pedregais, não tem raiz. E quando surge alguma dificuldade, algum problema, alguma incompreensão, a pessoa já desanda. O terceiro é aquele que os espinhos sufocaram. Ele vai indo bem, mas de repente os cuidados da vida, a riqueza, a avareza, essas coisas vão atulhando aquele coração e a pessoa perde-se pelo caminho. Mas há aqueles que a palavra vem, eles a recebem, eles meditam, ela torna-se um hábito na vida deles, eles compreendem, eles se dedicam ao Senhor e eles vão produzir frutos com perseverança. São esses que vão trazer os molhos com alegria, que vai chorando, mas volta com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Agora, pensamos bem. Que tipo de coração é o nosso? O único que foi aproveitável foi aquele que caiu em boa terra, o coração que compreendeu e que fundou raízes e que produziu. Que nós sejamos estes que produzem no reino de Deus e que o nome do Senhor seja sempre bendito e glorificado. Então, fica aqui, de maneira simples, esta parábola que Jesus ensinou sobre a semente, o semeador e a semente, os tipos de terrenos que ele encontrou e a explicação que Jesus deu sobre os 4 tipos de coração ou de ouvintes. Insensível, superficial, ofuscado e produtivo. Então são esses os 4 tipos para meditar e avaliarmos a nossa vida. E que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.